Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. E alcunhou-me Dom Casmurro. Não consultes dicionário. Casmurro não está no sentido que eles lhes dão, mas no que pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para dar-me ares de fidalgo. Falo hoje para vocês de um dos livros mais famosos e polêmicos da literatura brasileira. Falo de Dom Casmurro, de Machado de Assis. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Acrópole. Mas antes de acompanhar o conteúdo de hoje, peço para vocês me ajudarem aí. Sigam o canal, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe nas redes sociais. Dá uma força aí, gente. Livro de hoje, Dom Casmurro, do Machadão, o Senhor Machado de Assis, considerado por muitos, tanto brasileiros quanto internacionais, estudiosos de sua obra, como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, um dos maiores de língua portuguesa. Há algumas vozes que dizem que se Machado tivesse escrito em inglês, seria uma espécie de Shakespeare. Bom, para a história em si, é uma coisa que não dá para trabalhar muito, né? Mas fato é que o Machado revolucionou mesmo a literatura no Brasil. Tem uma literatura muito forte, muito interessante. Quem é que nunca ouviu falar da história de Bentinho e Capitu? E que recebeu já várias adaptações, tanto para a literatura infantil, quanto para o cinema, como para a série, etc. Então é sobre essa obra que nós falaremos um pouquinho hoje. O Dom Casmurro foi escrito em 1899, publicado em 1900. Já pertence à fase realista do Machado de Assis, que começa, tem primeiramente uma fase romântica, né, no romantismo brasileiro, com Yaya Garcia, A Ressurreição, A Mão e a Luva, e de repente o Machado passa então para uma fase mais realista. O livro que inaugura, na verdade, é outro muito famoso, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Dom Casmurro se perpetuou na história com essa grande polêmica. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? É uma narrativa em média res, ou seja, uma narrativa que começa já no fim da vida desse tal Bento Santiago, conhecido como Bentinho, já velho, sozinho, morando no Engenho Novo, em uma casa que ele pediu para construir como uma réplica idêntica da Rua de Matacavalos, da casa da Rua de Matacavalos, onde morou com a família quando criança e quando ele conheceu a Capitu. Então ele volta, inclusive ele diz: comecemos por uma célebre tarde de novembro. Então a mente dele volta e ele vai contar pra gente o que aconteceu, vai falar dessa relação dele com a Capitu. A narrativa, ela é bem digressiva, o texto é digressivo porque em inúmeros momentos ele para a narrativa, como é muito comum no Machado de Assis, para tecer alguns comentários, para fazer reflexões filosóficas, existenciais, etc. Então o Machado ele é cheio disso. Isso acontece em vários contos do Machado, acontece também nos romances. Então já a narrativa se passa entre a década de 50 do século XIX e a década de 70 também do século XIX, mostrando ali o Bentinho já prestes a ir ao seminário e até então ele já é um pouco mais velho, né? É claro que nesses 20 anos ali, ele do seminário até o casamento com Capitu e o fim desse casamento por conta dos seus ciúmes. Bentinho e Capitu, então, ou Capitolina, que é o nome real dela, Capitu um diminutivo,
moram, são vizinhos, lado a lado. As famílias são amigas de muito tempo, têm relações muito estreitas. E Bentinho e Capitu brincam juntos desde criança. Entretanto, quando a narrativa volta no tempo em que o Bentinho vai contar o início da história, Capitu tem 14 anos, Bentinho mais ou menos 15, e então ele está prestes a entrar no seminário. Então, nesse momento, eles já são muito amigos, mas aí já há um despertar de alguma coisa. Há um despertar talvez já de um amor já muito intenso, um afeto muito intenso entre os dois. Tanto que é nesse momento que acontece o beijo, é uma das cenas mais memoráveis do livro. A inscrição no muro, por exemplo, quando ela escreve Bento Capitolina no muro e ela disfarça quando o pai dela chega. São cenas desse novembro, desse tempo em que Bentinho está prestes a entrar para o seminário. Por que Bentinho vai para o seminário? Bom, primeiro que as brincadeiras deles são de padre desde criança. Eles brincam de missa, ele com a Capitu, com hóstia, etc. E porque Dona Glória teve problemas no parto, teve problemas numa gravidez, Dona Glória é mãe do Bentinho e fez uma promessa que se o menino se curasse, se o menino vingasse, então ela ia colocá-lo no seminário. Então ele cresce já sabendo que vai para o seminário. E o Bentinho, ele mora então com Dona Glória, que é a mãe, viúva. O pai do Bentinho morreu quando ele era muito menino. A prima Justina, uma outra viúva. O tio Cosme, os 3 viúvos da casa, são todos parentes, vivem com um agregado que é o José Dias, que se dizia médico homeopata, passou por ali, curou alguns criados e acabou ficando como um agregado da casa, como um amigo. Um baita de um puxa-saco da Dona Glória e que quer estragar, na verdade, a felicidade do Bentinho, chamando a atenção da Dona Glória, dizendo: olha, esses dois já estão começando a rezar missa atrás da porta, melhor mandar esse menino para o seminário logo. Então Dona Glória acaba aceitando, apesar do Bentinho lutar um pouco, mandando o menino para o seminário. Capitu mora com a mãe e com o Pádua, que é o pai, e são vizinhos dessa família. Então, assim, os laços são bem estreitos e eles acabam sendo muito amigos. Bentinho finalmente então vai para o seminário, acaba ficando apenas 2 anos, que daí por intermédio do próprio José Dias acaba saindo. Ele tenta convencer a mãe de liberar o Bentinho para ir estudar na Europa, porque ele tem sonho de voltar à Europa, ser uma espécie de criado do Bentinho que ajuda nas contas, que fica responsável pelas contas, na verdade, fica responsável pela organização da vida do Bentinho, né? Mas acaba também não dando certo, porque o Bentinho vai para São Paulo a estudar Direito. No seminário, o Bentinho conhece um rapaz chamado Escobar, de quem se torna muito amigo, que acaba frequentando a própria casa do Bentinho nos finais de semana, nas férias, tem um apreço muito grande pela Dona Glória. E ambos, tanto Bentinho quanto Escobar, manifestam então a não vocação para o sacerdócio. O Bentinho sai para ser advogado, para estudar Direito, e o Escobar vai para o comércio, que era um sonho antigo dele. Depois de tanta espera, Bentinho e Capitu acabam se casando, né? E aquela coisa, né? Olha, eu tenho um amigo, você tem uma amiga, vamos apresentar. E Capitu tinha uma amiga, que era a Sancha, que acabou se casando com o Escobar. Então ficaram 4 amigos muito próximos, que frequentavam uma casa do outro. É uma perfeita história de amor até o momento. Bentinho casou-se com o amor de sua infância, Capitu também. Então parece que é mais um livro romântico. Na verdade, o Machado já vem dando vários indícios que não é um livro especificamente romântico, é um livro muito realista, né? Pela maneira como o próprio Bentinho vem conduzindo a narrativa, cheio de traumas, cheio de coisas mal resolvidas dentro dele, e também mostrando as picuinhas dentro da família, da prima Justina, da própria Dona Glória, do caráter extremamente contraditório do José Dias, etc. E o ciúme do Bentinho, que derruba a relação, começa então quando a Sancha, na verdade, tem um ou 2 momentos em que eles se tocam, a mão na hora do cumprimento é mais demorada, um olhar é mais longo um para o outro. Sancha, mulher do Escobar. Parece que pinta um clima ali.
E o Bentinho vai guardando isso, né? Então é quase como se fosse assim, olha, se eu sentir atrações pela mulher do Escobar, será que o Escobar pensa na minha mulher, pensa na Capitu? E aí começa esse ciúme, né? Bom, o Escobar acaba morrendo afogado, ele mesmo com o mar bem revoltoso em um dia, em um domingo, ele acaba indo nadar, gostava muito de nadar, e acaba morrendo. E Capitu chora muito no velório do Escobar. Pode ser muito bem explicada essa cena. Eles eram muito amigos, as famílias eram amigas, então seria natural que Capitu chorasse, né? Mas Bentinho guarda aquilo como, nossa, por que ela está chorando tanto, né? Mas antes disso há outras coisas. Por exemplo, quando um dia ele não quer ir, Bentinho chama ela para ir ao teatro, ela diz que está com dor de cabeça e não quer ir ao teatro, e ele vai assistir uma peça e não fica na peça, fica até o intervalo, resolve voltar para casa, e quando ele volta para casa ele encontra o Escobar, e que não sabe muito bem responder porque ele está ali. Ele vem dizer que Capitu consultou para algumas finanças, já que ele é do comércio, sabe fazer contas, então fica aquela coisa um pouco suspensa, né? Sem contar que o Ezequiel, já filho da Capitu e do Bentinho, parece, segundo o Bentinho, muito o Escobar. Tem alguns traços de rosto, o jeito de andar, etc. Bom, o Ezequiel tem uma grande mania. Desde muito pequenininho, o Ezequiel gosta de imitar as pessoas. Então fica aquela coisa, será que o Ezequiel se parece com o Escobar ou será que ele imita o Escobar? É uma grande dúvida, é mais na verdade, mais uma porca no parafuso, mais um giro no parafuso para deixar a gente louco. Será que Capitu traiu ou não Bentinho? E nessa grande dúvida, né, que Machado na verdade ele fez o texto ambíguo, a ambiguidade ela é boa em certos momentos, se você souber usá-la, né, para que a gente realmente se degladiasse e dissesse, olha, mas será que ela traiu ou não? A gente não sabe. Textualmente a gente não sabe porque não há nenhuma prova concreta. Bom, primeiro, porque o narrador é o Bentinho. Então a gente tem acesso só a uma parte da história, não a toda. A gente não tem a versão da Capitu, a gente não sabe o que ela estava pensando, o que ela fez realmente, se ela confessa ou não. A gente tem uma visão de um menino, de um homem, na verdade, o Bentinho, que foi muito mimado, que já desde criança não sabe disfarçar em momentos que precisam ser disfarçados, que ele precisa fingir alguma coisa. Já a Capitu desde menina, e daí também quando ele lembra dessas cenas ele vai dizer, olha, desde criança ela fingia. Quando acontece a cena do muro e o pai aparece, a cena do muro eles estão conversando e ela escreve no muro, Bento e Capitolina. E o pai dela chega e ela apaga a inscrição no muro, os nomes do muro, e faz uma caricatura do pai, um desenho do rosto do pai. E sabe disfarçar muito bem. Depois da cena do primeiro beijo, em que o Bentinho começa a pentear os cabelos dela, e aí o primeiro beijo acontece, ele fica super constrangido, porque a mãe chega, quase os pega em flagrante, e a Capitu consegue disfarçar, fingir que nada tinha acontecido. Então tá aí um grande problema, né? Ela sabe disfarçar e o Bentinho não sabe disfarçar. Então isso vai corroendo o Bentinho. Sem contar que tem uma referência muito grande a Otelo, uma peça muito famosa do Shakespeare, em que Otelo ele sente ciúmes de Desdémona. Ele é convencido por um falso amigo, o Iago, de que Desdémona o traiu. Inclusive Bentinho assiste essa peça ao longo do livro, Dom Casmurro, né? E Bentinho não precisa de um Iago. Aliás, Santiago é uma referência já clara a Iago. Então o Bentinho, na verdade, ele é o próprio Iago de Otelo, o Iago de si mesmo. Ele que cria esse ciúme e vai ficando doentio. E a gente não pode dizer então se traiu ou não traiu. Minha leitura depois de tantas vezes lendo esse livro. Eu prefiro acreditar na não traição da Capitu. Por todos esses motivos que eu disse. Mas realmente, em muitos momentos, fica uma dúvida no ar. Será que traiu ou não? E é claro, como eu já disse para vocês aqui, o livro é muito mais do que essa questão traiu ou não traiu. A gente pode ver um retrato da sociedade burguesa do século XIX, de meados do século XIX no Rio de Janeiro, nesse Brasil já independente, nesse Brasil império. Essas relações, na verdade, de poder
essa falsidade, essa crença numa história perfeita de amor que já não cabe no mundo. Então o livro, ele é muito mais do que essa questão de traiu ou não traiu. E para terminar, eu deixo para vocês aqui duas indicações. Uma delas é o livro Capitu, Memórias Póstumas, de um escritor chamado Domício Proença Filho. É muito interessante, que é uma espécie de fanfiction, né? Então, para quem gosta de fanfic aí, ele reescreve, na verdade ele dá a versão da Capitu. Capitu está morta, ela está no limbo, assim como Brás Cubas. Nesse limbo ela encontra o Brás Cubas, ela encontra o Conselheiro Aires, que é de um outro livro do Machado, ela encontra o Quincas Borba, que tem um romance próprio, mas aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, a Capitu nesse limbo, ela é aconselhada pelo próprio Brás Cubas a escrever a sua versão. Ela vai dizer, olha, Bentinho, você é louco, eu não traí não, eu deveria ter traído, mas não traí, etc. Então é uma indicação interessante para quem sente essa coisa, tipo, gostaria de ouvir a versão da Capitu. E a versão da Capitu, é claro, não foi Machado de Assis que a escreveu, mas Domício Proença Filho tem esse livro que é muito interessante. Outra indicação é a série Capitu, que foi dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, um diretor que adora fazer adaptações literárias. Então, essa série foi ao ar na Globo, se eu não me engano, 5 capítulos, já faz algum tempo, e é muito interessante, os atores foram muito bem escolhidos. Quem faz a Capitu é a Maria Fernanda Cândido, uma ótima atriz que deixa mesmo, até na própria carreira dela, uma coisa, nossa, será que realmente traiu ou não? E o Bentinho adulto é o Michel Melamed, que é um estupendo ator, e faz o Bentinho de maneira magnífica. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Dom Casmurro é uma obra sensacional. Leiam Dom Casmurro, releiam Dom Casmurro, assistam Capitu, leiam as fanfics que fizeram sobre, porque tem mais de uma, né, sobre o livro Dom Casmurro. Aproveitem, porque é um dos grandes romances de Machado de Assis. Eu me despeço aqui, gente, muito obrigado e até a próxima.